Ô, Sérgio, eu estou sem um resumo das aulas anteriores. Oi? Eu estou sem um resumo das aulas anteriores. Até pedi aqui para o Eu time estou com um aqui. problema no meu computador aqui, que eu estou com a audição dele, é muito ruim, cara. Para escutar ou para falar? É para escutar. Para vocês me Ah, escutam bem, né? nós escutamos bem. Tá. Deixa eu te passar logo aqui para... Eu já botei para gravar. Beleza. Eu vou te botar logo aqui como host, que aí você vai admitindo as pessoas. Fechado, obrigado. Então, já passei para você. Aí você pode começar a admitir as pessoas. Você já pode compartilhar a tela também, tá bom? Então, você vai fazer a introdução, fazendo a revisão do 1 e 2. Eu estou procurando aqui o Se quiser, não resumo. se preocupa. Eu faço, de repente o Steve faz a aula 1 e 2. Se embora que o Steve está ministrando, também ele está bem a par. Quer fazer, o Steve, o Pode ser. resumo? Pode ser. Consegue comentar o resumo da aula 1 e 2, Steve? Oi? Consegue comentar o resumo da aula 1 e 2? Eu não vou dizer que meu mente Não se preocupe, eu faço. Beleza. Obrigado, Sérgio. Aí eu vou... Para a próxima aula a gente já tem os resumos das aulas. Tá bom. Bom dia, Marcião. Tudo bem? Vai com calma aí no volante, hein? Bom dia, Elô, Etevaldo. Sejam bem-vindos. Vão se ajeitando aí em seus lugares. Eu sei que vocês falaram comigo, mas vocês estavam no mudo, mas tá tudo bem. A gente tá Não, no bom mesmo dia, eu espírito. estava no mudo. Gente, está em obra aqui. Hoje está aqui em obra, está cheio de pano atrás, eu vou deixar tudo fechado. Os panos na casa é bom pro background que você colocar, né? Não. Não tenho aqui os backgrounds. Vem aqui. Vou tirar aqui o vídeo. Mas eu estou present. Beleza. Tentando ver uma posição aqui que eu... Ocupe menos espaço aí. A turma tá entrando aí. Já mandei no WhatsApp. Bom dia, Irã. Seja bem-vindo. Márcio Navarro está viajando. Bom dia, pode ser a todos. Estou indo para o escritório. Olá, Steven. Tem uns trabalhinhos hoje. Amém. Bom dia, Will, meu brother. Seja bem-vindo. Olá, Renan, bom dia, tudo bem? Tudo bem a todos? Bom Beleza, irmão. dia a todos. Hoje nós teremos algumas baixas, né? A Márcia, coordenadora, tem uma reunião agora de manhã.
Pastor Renato também tem uma reunião agora de manhã com líderes lá das denominações dele, mas em nome de Jesus será uma bênção a nossa reunião. Amém. Nós estamos gravando, né? Quem não está podendo participar vai ter Bom dia, irmãos. Desculpa, estou entrando agora aqui, que eu estou tentando entrar também pelo computador. Bom dia, Cris. Tranquilo, irmã. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Aqui. Está aqui já. Então, Renan. Sim. 5 horas, pode começar orando. Amém. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre como fazer negócios à sua maneira, Pai. Te agradecemos pela vida do Sérgio, de cada líder, de cada irmão aqui, que estejamos atentos, Pai, aos ensinamentos que entrem não só na nossa mente, mas em nossos corações. Te demos graça, Pai, por ser tão bom o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Sérgio. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e nós estamos num projeto que saiu do Seu coração, Pai. E eu peço agora, Senhor, que cada um, todos nós, Senhor, me dê habilidade para comunicar o que precisa ser comunicado, traz à minha mente os exemplos necessários para clarificar. Eu peço também por cada um dos irmãos, eu repreendo toda distração dos pensamentos, Pai. Eu peço agora que nossas mentes sejam trazidas cativas, Senhor, a esta comunicação que nós teremos. Peço a sua ajuda, Espírito Santo, para que tudo que eu fale e que seja recebido tenha um entendimento dado pelo Espírito, Pai. Que a nossa não seja uma reunião intelectual, mas seja uma reunião plenamente tratada nos céus agora, Pai. Nós estamos já em reuniões celestiais e que isso seja uma verdade na nossa reunião aqui agora. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nas 2 primeiras aulas, na primeira aula nós falamos da guerra entre as 2 sementes, né? Uma guerra que começou no Jardim do Éden, quando Deus tinha dado uma instrução ao homem para ele ter acesso a tudo que ele tinha criado, menos a uma determinada árvore, que daria a ele a oportunidade de conhecer o bem e o mal por si só. E, então, enganado pelo diabo, o homem decidiu desobedecer a Deus, em vez de ter em Deus o seu único fonte de informação, de alimento, de comunhão, ele passou a querer ser independente e ele adquirir a informação no mundo, né, onde ele pudesse obter essa informação, e para ele tomar suas próprias decisões. Então, com isso, ele passou a ser o senhor da vida deles, e nesse momento, então, o relacionamento com o Pai foi quebrado, né? E ele só foi restabelecido através do sacrifício de Jesus. Então, nós falamos dessa realidade que todos nós nascemos nessa maldição da independência, né? Isso é muito claro que as crianças querem ser independentes, os jovens querem ser independentes, eles não querem ouvir conselho dos mais velhos, principalmente dos pais, porque tem essa coisa que eu considero uma maldição dentro deles de querer ser independente, ou seja, tomar suas decisões através do que eles acham correto, que os amigos informaram que é correto, que a televisão está informando que é correto, né? Ou seja, que os meios de comunicação. E essa é uma guerra, então, que é travada na nossa mente, e Jesus Cristo veio para nos libertar dessa liberdade, dessa independência, para nós voltarmos a ser livres, para optar por e restabelecer um relacionamento com Deus. E aí nós começamos a conhecer a verdade, só que a maioria de nós paramos nesse conhecimento da verdade no Evangelho da Salvação. Muitos poucos conseguem avançar
além da porta do reino, né? Como João 3,3 fala que quem nascer da água não pode ver o reino. E João 3,5 fala que quem não nascer do Espírito, né, e da água não pode entrar. Então, para nós vivermos o reino de Deus, né, entrarmos e vivermos de acordo com princípios e valores do reino de Deus, ou seja, a constituição do reino de Deus, nós precisamos conhecer esses princípios e valores e termos a ajuda do Espírito Santo para podermos entendê-los e, a cada circunstância, nós aplicarmos esses princípios e valores sempre com a ajuda do Espírito Santo, né? Mas nós não somos pessoas, estamos aprendendo aqui, que esperamos Deus a resolver os nossos problemas. Ele nos deu autoridade, nos deu poder e nos está dando agora conhecimento, né? Para nós sermos os solucionadores de problemas dessa terra. Nós governarmos essa terra com Ele. Jesus recebeu toda a autoridade e todo o poder para governar essa terra. Infelizmente, a igreja ela vive muito limitada, ela parou no Evangelho da Salvação. Então, uma das intenções desse curso é nós despertarmos as lideranças, as igrejas e outros líderes cristãos que... Por que eu falo cristão? Porque uma pessoa que não entende que a palavra de Deus ela é a sabedoria para o homem, ele não vai dar valor ao que nós estamos falando aqui. Então, nós estamos falando para pessoas que já entenderam que a palavra de Deus ela é sabedoria máxima, ela é a expressão do amor para nós, porque todas as instruções é de um pai amoroso, um pai que deu o seu filho para morrer naquela cruz, para que nós tivéssemos vida. Na lição 2, nós assim, tratamos a questão de que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela se aplica não só à salvação, mas a todas as áreas, e principalmente o mercado de trabalho, onde nós temos a oportunidade de ver a eficácia da palavra de Deus assim, rapidamente, ou seja, o princípio de obediência e desobediência, de plantar e colher, é muito rápido. Né? E pessoas que não... Nós vimos assim que, assim como o sol e a chuva nascem para obedientes e desobedientes, a palavra de Deus ela funciona, porque são leis, né? Assim como a lei física, a lei de Newton, a lei da gravidade, ou as leis biológicas, elas não acontecem só para os cristãos, para todos que estão submetidos e sujeitos. E se um cristão desobedecer, né, por exemplo, se atirar de um prédio, ele vai morrer, porque ele desobedeceu a uma lei física, né, que previa que ele bateria no solo com uma força que a sua estrutura, os seus ossos não poderiam resistir àquele impacto. Então, assim, só que nós não temos só leis físicas, nós temos leis econômicas, nós temos leis relacionais, e se uma pessoa que não é cristão, mas pelo instinto que todos nascemos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então todos nós temos um coração, um desejo de seguir a palavra natural. Só que a força do pecado em nós impede essa obediência. Então, assim, nós tratamos na lição 2 que existem leis econômicas, sociais, etc., que, aplicados por uma pessoa que não é cristã, ele vai ter sucesso, e aí por isso que nós vemos muitos não cristãos, países não cristãos, como demos exemplo do Japão, que por praticar, né, por exemplo, a prioridade do homem natural é ele, né? Ele. Agora, quando ele descobre sabedoria, ou por uma cultura, ou por valores da sua nação, que ele deve priorizar, por exemplo, a nação dele, como é o caso do Japão, depois priorizar a empresa, depois priorizar a família, e por último ele, se ele pratica esse princípio, mesmo sem conhecer Deus, ele vai prosperar mais do que uma pessoa que é cristã, mas vive centrada nele.
fazendo tudo para ele. Quer dizer, ele vai domingo à igreja, assiste aquela pregação, dá o seu dízimo, a sua oferta, mas de segunda a sexta-feira ele vive uma vida centrada nele. Ele sente inveja no seu ambiente de trabalho, ele fica chateado porque alguém foi promovido e ele não foi. Isso são sintomas de que nós não morremos, ou seja, nós não vivemos para servir aos outros, nós vivemos para servir a nós. Então, quando nós não somos servidos, nós sofremos consequências, né? Isso nós tratamos. Então, que a lei de Deus ela se aplica a todas as áreas das nossas vidas, né? A artes, a economia, ao jurídico, e que quem obedece vai prosperar. Salvação é outra coisa. Salvação é quem aceitou a Jesus, creu verdadeiramente no seu coração, confessou com a boca, esse terá a salvação. Mas pode ser que ele se salve como alguém que se salvou de uma casa pegando fogo, com as roupas chamuscando. Nós já vimos isso na palavra de Deus, no Novo Testamento é muito claro. Então, é isso que nós falamos, né, nessas duas primeiras aulas. E hoje nós vamos estar falando, né, que, na realidade, a metodologia, a forma de nós adquirirmos conhecimento no mundo, não foi uma forma assim natural, foi uma forma planejada estrategicamente. Os pensadores desse mundo, eles foram inspirados, porque vocês sabem que não existe a gente ficar em cima do muro. Eu não tenho Espírito Santo, então eu não tenho nada. Não. Você realmente, o seu espírito está adormecido, mas você tem uma influência espiritual, né? E essa experiência espiritual, antes de você aceitar Jesus, é 100% do maligno. É ele que fica nos mandando, mandando informações para a nossa mente, né? Então, esses grandes pensadores, eles foram instruídos por uma pessoa que é muito inteligente. Ele não é sábia, porque se ele fosse sábio, ele não teria desobedecido a Deus, que é Satanás. E ele passa pensamentos para esses homens, e esses homens criam princípios e valores. Só que esses princípios e valores vão mudando, né? Vão se relativizando de acordo com a cultura, e hoje nós temos o que nós temos, o que é o politicamente correto, que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de como é complicado, ou seja, nós fomos salvos, cheios dessas informações plantadas pelo mundo, transladados do reino das trevas para o reino da luz, mas nós chegamos no reino da luz com as nossas mentes cheias dessa cultura. E agora, o que fazer? É isso que nós vamos tratar na lição de hoje, né? Que é ficando livre da máquina de propaganda. Vocês já estão conseguindo ver meu computador? Sim. Ok. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre como ficar livre dessa máquina de propaganda de Faraó. É verdadeira... Por que Faraó? Porque quando o povo, por exemplo, Moisés, né, essa é uma alusão que, nesse módulo de cosmovisão, nós sempre vamos se referir a sistema do mundo a Faraó. Por quê? Faraó foi treinado pelo Faraó. Moisés foi treinado pelo Faraó para governar segundo uma cultura, princípios e valores do Egito. E como Deus queria que ele conduzisse, governasse o povo dele, ele precisou tirar Faraó do Egito, né? Usou aquela circunstância, e Faraó ficou 40 anos lá cuidando de ovelha, limpando, ou seja, os estábulos, etc., ajudando lá uma pessoa que depois se tornou o sogro dele, que é Jetro. E ali foi um período de desprogramação. E a gente vai ver que vários líderes, grandes líderes bíblicos, tiveram um período de desprogramação, né? Então, nós vamos estar vendo hoje como ficar livre
do que nós trouxemos do mundo quando fomos transladados para o reino da luz, e depois que estamos no reino da luz, como nós sermos mais sábios em usar informações que chegam a nós através de notícias, através da TV. Né? Tem uma irmã aqui que daqui a pouco ela vai dar uma contribuição, porque ela trabalha com essas ferramentas e que, inclusive, nós vamos tentar usar essas ferramentas para o bem, né? Num dos projetos que nós temos de divulgação dessa escola. Então, essa lição trata da necessidade de nos desprogramarmos dos pensamentos, processos e agenda do sistema do mundo depois que nós fomos transladados para o reino da luz, conforme Colossenses 1,13. Então, só quando começamos a desprogramação, percebemos até que nível é a necessidade de renovação da mente que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Né? Não vos conformeis, Romanos 2, né? Não nos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o desafio é sempre referente a ir além de pensando novo e agindo velho. Ela também trata, essa lição, de que qualquer coisa que funciona no longo prazo é porque a um determinado nível está alinhada com as leis e princípios de Deus, conforme nós vimos também um pouco na lição 2. Então, o engano mundano. Somos informados falsamente que os setores educacionais, culturais e profissionais da sociedade fornecem as informações essenciais para o sucesso, harmonia e prosperidade de nossa cultura. A verdade é que, a menos que possamos encontrar a verdade bíblica na sabedoria do mundo, não devemos aplicá-la em nossas vidas, famílias, empresas ou nações. Paulo, né, um homem muito culto, usado por Deus, porque ele não poderia, por exemplo, usar Pedro para ir pregar na Grécia, um lugar que era o centro cultural do mundo. Possivelmente as pessoas o desprezariam, não ouviriam a ele. Né? Mas Paulo não. Paulo era um homem muito culto, conhecedor da lei, né, obediente à lei, por isso que ele perseguia os cristãos, porque ainda não tinha tido a revelação que Cristo era o Messias, só depois com a experiência dele no deserto. Então, esse homem foi para Atenas e ali ele debateu com vários sábios e judeus que viviam naquela cultura, e ele declara ali no 1 Coríntios, versículo 2, que a sabedoria do mundo não é nada, ou seja, tudo aquilo que ele tinha não valia nada. A sabedoria de Deus só é acessível através do Espírito Santo. Né? Então, ali ele resume todas as pessoas que são muito intelectuais, que têm muita dificuldade porque elas usam muita razão para entender as coisas, deveriam estudar bastante esse capítulo de Coríntios 2. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, Paulo fala da batalha na mente dos homens, ou seja, que apesar de termos um corpo carnal, não devemos seguir ideias de homens. Né? Nosso desafio é ter apenas pensamentos obedientes à palavra de Deus. Aqui é onde é o início do sucesso da nossa vida. Administrarmos, governarmos os nossos pensamentos. Porque pensamentos geram ações e ações têm consequências. Amém? Então, por que temos que nos esforçar para pensar como Deus pensa? Por que não é uma coisa simples? Ler, fazer sentido para nós? O sistema do mundo gasta multibilhões de dólares
E agora, com a mídia social, então, para ele foi uma ferramenta tremenda, né? Para poder formar opiniões de crianças, adolescentes, jovens, e nós temos o que temos hoje. O sistema do mundo gasta multibilhões de dólares. Isso é uma realidade que nós temos que entender. Na formação de nossa mentalidade ou paradigmas de hábitos sociais através da educação secular e mídia e enganos espirituais e religiosos. E com isso ele conseguiu, inclusive, perverter, né, até o que é pregado no próprio público, porque as pessoas trazem muito da cultura do mundo na interpretação da palavra de Deus. E aí é o grande alvo de Satanás, é usar o púlpito das igrejas, porque aí ele anula todas as forças que poderiam combatê-lo. A igreja é a única força que tem capacidade para combater. Então, se ele consegue convencer a essa milícia a relativizar a palavra de Deus, ele ganhou a guerra. Todos os homens usados por Deus de modo eficaz passaram por períodos de isolamento, desprogramação e separação cultural. Abraão, de seu pai, quando falou, sai da tua parentela, ali ele estava querendo que Abraão, que seria o pai de todas as nações, né, saísse daquela cultura do relacionamento que ele vivia, para que ele pudesse desenvolver um relacionamento com Deus no deserto onde ele estaria. Moisés, de sua educação egípcia, como eu falei no início, né, ele foi educado por Faraó para governar à maneira da cultura do Egito, e Deus precisou reeducá-lo para... Ele já tinha uma identidade de um príncipe. Isso é muito bom, que todos nós saibamos que nós somos um príncipe, porque somos filhos de um rei, né? Deus é rei. Isso é muito bom, essa identidade. Então, Deus usou essa identidade dele ser um príncipe, mas precisou mudar a cultura, os valores desse príncipe. E por isso levou Moisés para passar 40 anos no deserto. É a visão que nós temos. Davi, né, passou o tempo todo isolado, cuidando de ovelhas, tendo experiência que depois tinham a ver com o desafio que Deus tinha preparado para ele, que era Golias. João Batista iniciou todo o seu ministério, passou até ele poder vir a pregar ali entre o povo hebreu, no deserto, né, livre de todo contato e contaminação daquela cultura, daquele local. Então, por que é tão importante nos desprogramarmos? Ações baseadas nas ideias têm consequências. Ações baseadas nas ideias têm consequências. Ideias e ações têm consequências. Então, precisamos pensar e agir conforme o novo homem, nascido do Espírito, para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. No ID eficaz, né, por exemplo, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é praticamente inexplorado a nível de evangelização. Os irmãos que são cristãos, eles até são aquele crente oculto, né, porque ele tem vergonha de se dizer que ele é cristão, porque na cultura atual, dependendo do ambiente que ele trabalhe, é até mal visto o fato dele ser um cristão, seria uma pessoa limitada. Então, nós temos um mercado de trabalho que é um oceano para pescaria cheio de peixes graúdos, porque peixes que influenciam, né, na sociedade e que praticamente ele está livre. Mas nós, para pescarmos nesse oceano, nós não podemos ficar limitados a distribuir folhetinho ou repetir versículos decorados da Bíblia. Nessa pescaria, a pescaria é de peixes graúdos, mas nós temos que usar uma estratégia que é essa daqui. Não basta as pessoas observarem que não falamos palavrões. Elas precisam ver como nos comportamos diante das mesmas lutas que eles estão passando.
desejarão ouvir de Jesus quando demonstrarmos com os frutos de nossa vida a eficácia da palavra de Deus. Amém? Ô Sérgio, um dos versículos que aplica muito para nós entender bem claro é Isaías 55, onde Deus fala que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os seus caminhos não são os meus caminhos. E muitas vezes, nós, como o mundo cristão, nós temos mal interpretado e mal aplicado esta palavra. É muito frequente que é usado para a gente justificar nossa falta de entendimento das coisas, no sentido, o que Deus está fazendo aqui, ninguém consegue de entender, porque seus pensamentos são tão mais altos do que os nossos. Só que se você veja o contexto de Isaías, não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Deus está chamando a gente para um arrependimento, uma mudança. Ele está convidando e convocando a gente a mudar a maneira em que nós pensamos, porque nós não pensamos da forma que Deus pensa, e Deus está dizendo, temos que aprender a pensar como Deus pensa. E porque a maneira que Deus pensa e a maneira que Deus faz funciona e tem propósito, e pode ser entendido. Então, é um chamado de Deus para arrependimento e uma mudança na maneira que nós pensamos, aprender a pensar a forma que Deus pensa, a ver as coisas da forma que Deus veja as coisas. Então, isso é que nós temos que entender. E há um processo em que nós temos que nos afastar da maneira do mundo, né? Então, nesse sentido, nós temos que desligar. No meu tempo, eu sou mais acostumado a dizer desligar a televisão, desligar a televisão e começar a gastar mais tempo na palavra, meditando e tempo com Deus, sendo retreinado, Isso é necessário para a gente fazer. Amém. Amém. Obrigado, Steve. Deixa eu voltar aqui. Amém. Obrigado, irmão. Todos já estão conseguindo ver a tela? Ok. Então, vamos ver, conforme Isaías 48:17, né, também em cima do que o Steve falou. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Olha o quão é clara essa escritura sobre o que nós estamos tratando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. E o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Então, meus irmãos, nós precisamos testemunhar que a obediência à lei, aos valores e aos princípios, né, do plantar e colher funcionam, né? Que vai resultar em bênção, justiça, paz, alegria, lucro, aumento de capital. Eu não sei se eu me lembro agora de um autor de um livro, eu acho que é Pai Rico, Pai Pobre, em que esse livro me impactou muito, porque ele não era cristão, o autor do livro, e num determinado momento, quando vai chegando no final, ele fala assim, eu não sei porquê, mas nos momentos que eu tinha menos recursos disponíveis, ou porque os investimentos não estavam indo bem ou não, aparecia no meu escritório alguém pedindo uma ajuda financeira, um empréstimo ou alguma necessidade. E eu mesmo não estando vivendo no melhor momento, eu sempre
estendia minha mão e ajudava essas pessoas. E eu não sei por quê, ele escreve exatamente isso. Eu não sei por quê, mas de uma hora para outra, todos meus negócios mudavam e eu passava a experimentar uma abundância maior. Então, assim, você vê aquilo que nós estamos falando aqui. A lei e os princípios e valores do reino de Deus, se praticado por salvos e não salvos, eles experimentarão resultados imediatos. Eu dei consultoria para 26 empresas. Uma das empresas, nós saímos em 1979 de 500 toneladas mês produzindo suspensão para caminhões e tal, e chegamos em 2004, 2005 a 2.300 toneladas. Isso contando que nós tivemos que investir num parque industrial, importar equipamentos, fazer obras sem a fábrica parar, né? Isso tinha dias de eu dormir 2, 3 dias lá, mas a maior vitória de tudo isso foi porque eu consegui convencer a diretoria a praticar alguns princípios nessa empresa. Isso foi... mas depois essa empresa começou a achar que o mérito era dela, não era de Deus, e aí Deus me deu um sonho que ela estava se tornando um elefante imenso de papel. E aí, com a globalização, ela não teve sabedoria para administrar a empresa, não ouviu conselhos que Deus tinha me dado, e no ano 2000 ela acabou praticamente quebrada e sobreviveu mais alguns anos atropelada. Mas porque não deu ouvidos à palavra de Deus. Sérgio, só me permita fazer uma contribuição. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre é o Robert Kiyosaki. Ele tem nacionalidade havaiana e é um povo que eles praticam os princípios também, assim como os japoneses praticam os princípios, mas não são cristãos. Ah, muito legal. Obrigado por esse esclarecimento. Porque ele fala... Você leu esse livro? Você lembra dessa parte que está escrito? Eu não sei por quê. Já li. Esse livro é excelente. Inclusive, eu dei agora recente para o meu filho João Pedro ler também. Eu acho que ele é muito bom para os jovens. Ele faz um apanhado de uma forma bem didática das leis de Deus. Isso, mas sem ser cristão. Concorda? Sem ser cristão, é incrível. É exatamente isso. Então, você, por gentileza, depois encontra a página que está escrito isso e me manda, porque eu não tenho mais esse livro. E eu gostaria de usar esse exemplo, porque esse exemplo, para mim, me marcou muito. Tá, eu mando para você, sim, pode deixar. Eu sei que é mais no final do livro. Bom, Tá. A maioria das igrejas evangélicas estão ocupadas em ter milhares de membros sem se preocuparem com a renovação das mentes dos seus membros, dominadas pela cultura consumista deste mundo, cuja economia é baseada em dívida e não se preocupa com as gerações futuras. Dívida de consumo é maldição. E este é o desafio dessa escola, conscientizar esses líderes dessas igrejas de mudarem o foco de sucesso dele. Porque hoje, quando você se reúne com outro líder, ele pergunta: quantos membros tem a sua igreja? Se você fala que você é líder de uma igreja de 50 membros, possivelmente ele vai olhar para você e falar: esse cara é uma pessoa fracassada. Por quê? Agora, se eu falo que eu tenho 2.000 membros, 5.000 membros, poxa vida, aí ele passa a me escutar, né? Mas então, meus irmãos, nós precisamos... Isso é uma maldição, né? Essa forma de ver. É claro que é muito bom ver uma igreja com 1.000, 2.000, 3.000 membros, mas ter 2.000, 3.000 membros enganados, que não conhecem a palavra, que não conhecem os princípios e valores do reino de Deus, é João 3,3. É nascer da água e ficar ali olhando para o reino de Deus. É o tal do João esquenta-banco. Ele vai todo domingo para a igreja, senta na igreja, ouve aquela pregação, quando chega no estacionamento ele já esqueceu e vive o caos de segunda até a próxima reunião, onde ele espera ouvir uma palavra de ânimo para ele poder viver mais uma semana, né? E fica esperando Deus ser misericordioso com ele
e dar uma oportunidade para ele ser tempo integral na igreja. Essa é a realidade das igrejas evangélicas que esse curso tem um dos desafios de mudar. Por isso que nós estamos numa guerra muito forte e eu preciso que todos orem muito por essa escola, orem por mim, pelo Daniel, pelo Steve, todas as pessoas coordenadores que estão à frente, porque nós não estamos lutando contra uma pessoa despreparada. Nós estamos lutando contra uma milícia muito bem preparada que tem o objetivo de destruir o homem e a terra. Então, por isso, Jesus disse em Mateus 18:3, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como menino significa o quê? Como é que é uma criança? É uma criança que não tem malícia ainda dela, tem muito poucas informações e está toda hora perguntando, pai, por que isso? Mãe, por que isso? Então, nós devemos ser, ao chegar no reino de Deus, como meninos, interessados em conhecer como é o reino de Deus, né? E ávidos por aprender, praticar aquilo, confiando que o nosso Deus Pai é o nosso ídolo. Como uma criança sempre acha que o seu pai é o seu ídolo, né? Mas nós temos um verdadeiro ídolo, um herói, né? Que é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós. Então, a transformação acontece dentro de nós e a partir de nós. Se desejarmos ver mudança na família, igreja, empresa, comunidade, precisamos investir tempo e contar com a ajuda do Espírito Santo para a mudança de como nós pensamos. Lembra daquela parábola que Jesus contou, do fermento adicionado em algumas porções de trigo. Como é que acontece, né? Você bota o fermento e aquela partículazinha de fermento começa a interagir com outras partículas, ativar outras partículas em volta dela, né? Mas ela já é um ativador. Então, nós temos que começar a ser como este fermento, ativando primeiro a nós mesmos e depois outras pessoas. João 14:26 diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse vos ensinará todas as coisas. Então, meus irmãos, é muito importante, nesse processo, nós entendemos que não é o Sérgio Coutinho, ou o Steve, ou o Daniel, ou a Cristina Canto, ou a Márcia, Renan, que serão capazes de convencê-los, né? Nós estamos simplesmente expondo vocês algumas verdades, alguns princípios, conceitos, exemplos, mas lembrem de sempre contar, acordar, bom dia, Espírito Santo, hoje é um novo dia, eu te peço que tudo aquilo que eu tenho aprendido eu possa praticar na minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, no meu ambiente de trabalho, dai-me um novo coração. É a oração diária, né, de sintonia com o Espírito Santo, para Jesus trabalhar junto com você. Então, nossa cultura no Ocidente atual, ela está afundando num mar enganoso do politicamente correto, né? O que é o politicamente correto? Politeísmo. Todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Segundo, multiculturalismo. Todas as culturas são essencialmente de igual valor. Então, se você pensa do jeito que você pensa, ótimo, siga dessa forma. Você tem esse direito, você tem essa liberdade. Igualitarismo. Toda a humanidade é igual e nenhum ser humano tem autoridade válida sobre o outro. Aí é como o Denis fala, se você pensa assim, então, e você fosse submeter a uma cirurgia, né, na sua cabeça, né, faça a opção por uma equipe que pensa dessa forma, em que não existe um médico ali que é o líder. Cada enfermeiro, cada um pode tomar a decisão que quiser, né? Você vai ver o que vai acontecer. Ou monte um exército para ir guerrear,
onde não existe um líder que é uma voz e que dá um comando e todos seguem esse comando. Cada um faz o que quer. Centralismo. O governo central é mais eficaz do que governos locais ou regionais. A gente já viu, já falou que governos centrais, o homem não tem capacidade de administrar muito poder. Então, o homem é corruptível. E o muito poder corrompe mais. Então, assim, a descentralização permite que você conheça as necessidades da sua comunidade, trabalhe em função dessas necessidades, e com isso você não só diminui a corrupção, mas também você permite uma ação mais eficaz, mais objetiva para atender às necessidades e não outros interesses. Centralismo, né? Racismo. Críticas negativas das fragilidades, tendência ou mesmo pontos fortes raciais são más para discutir. Então, a gente não deve se envolver nessa questão do racismo. Não existe várias raças, só existe uma raça, né? Tem um só DNA, todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, esse racismo é uma conversa que não deve entrar nem na nossa discussão, né? Transsexualismo, ser heteromonogâmico é apenas uma de multidão de estilos de vida sexual válidas. Não, nós sabemos que existe, Deus fez homem, Deus fez mulher, né? E Deus fez o casamento entre homem e mulher. Antinomianismo, né? Leis pela sua própria natureza são restritivas, desafiam a liberdade, a vida e a espontaneidade. E aí é a própria anarquia. Relativismo. Toda verdade e opiniões são relativas e subjetivas. É aquilo que eu falei há pouco. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, cada um vive com a sua verdade e vivemos esse caos que nós temos. Sincretismo. A fusão de diferentes verdades juntas cria a pura verdade. Quem já foi católico, como eu, sabe que o católico ele usa o cristianismo, ele usa o espiritismo, ele usa filosofias hinduístas. Em suma, é um exemplo clássico do cristão que acredita no sincretismo, né? Imperialismo democrático. A democracia é a única forma válida de governo. Na verdade, a gente entende que a democracia não é o plano de Deus. Deus é um modelo que nós devemos obediência à palavra de Deus, líderes, sim, capacitados, né, escolhidos pela sua habilidade, pelo seu caráter, né? Mas a democracia não é a solução para as nações. A democracia é facilmente manipulada por poder econômico, é aquele cara que dá uma panela para receber um voto, leva o cara para votar, promove o transporte para as pessoas que votam no interior. Então, só isso já faz ele ganhar um voto. Então, a democracia ela é muito manipulada pelo poder econômico e de grandes interesses. Então, a solução para as nações não é a democracia, não é o capitalismo, não é o socialismo. É o modelo de governo do reino de Deus. E para nós governarmos a maneira de Deus, nós precisamos conhecer os princípios e valores do reino de Deus. Então, eu, na realidade... Espera aí, que agora eu acho que eu acabei pulando aqui. Perdão, meus irmãos. Então, o engano mundano. Somos informados falsamente que, embora possa haver muitas maneiras de ver as coisas filosoficamente ou religiosamente, a verdade secular é baseada em fatos neutros. E aí que nós vamos agora poder contar com a ajuda de uma irmã. A verdade é que o que nós produzimos no nosso trabalho exterior reflete o que vemos e como vemos internamente. Todo mundo tem uma cosmovisão. Sabedoria secular não é neutra, mas baseada em um conjunto de pressupostos básicos sobre a natureza da realidade, ou seja, uma cosmovisão. A construção de paradigmas
que sustentam os sistemas sociais dependem de como. Eu vou ler isso aqui e vou pedir a Maria Ferri que possa complementar o que nós vamos estar falando aqui, porque ela estudou bastante essa questão e ela usa isso no seu ambiente, no seu trabalho, né? Então, já foi jornalista da Record, então é uma pessoa que tem bastante experiência nessa manipulação de ideias e informações para atingir um determinado objetivo. As informações são coletadas e analisadas. A questão é o que eu desejo e espero encontrar no que eu estou buscando. Por exemplo, meu desejo é me separar da minha esposa. Eu sei que a palavra de Deus diz que eu não devo me separar, mas o meu coração dá um comando para o meu cérebro encontrar justificativas para eu satisfazer o desejo do meu coração. Então, as informações são coletadas e analisadas em função do que o meu coração anseia. Isso é uma questão. A segunda questão é, a informação ela é apresentada, né? Como eu quero que os outros vejam a informação? Isso que a Maria Ferri vai poder nos ajudar daqui a pouco. Você quer que a informação seja usada? O que eu quero que os outros façam com a informação? O mundo inteiro está adotando a modernização, tecnologia e economia moderna. O mundo não cristão está rejeitando a ocidentalização, que é essa liberdade humanística. Então, eu pediria agora, eu vou sair um pouquinho aqui do compartilhamento. Maria, você está aí? Maria Ferri, não? Ela está aqui, mas no mudo. Oi? Ela está conosco, mas no mudo. Oi, tô sim. Desculpa, é que meu vizinho me chamou agora para resolver um pepino aqui em casa. E deu um problema na bomba d'água, eu estava ajudando. Oi, Sérgio, voltei. Bom, então eu acabei de ler, Maria Ferri, eu vou então recapitular para você. É o seguinte, né? Essa questão que eu queria a sua contribuição, porque na realidade você estuda sobre isso e você trabalhou como jornalista, né? E no momento usa a mídia social para divulgar, para ajudar as pessoas a comprar ideias e comprar produtos e serviços. Então, as informações são coletadas e analisadas. Então, a questão é quem está buscando a informação, o que eu espero encontrar, né? A informação como é apresentada, como eu quero que os outros vejam a informação e o que eu quero que os outros façam com a informação. Então, nós tivemos uma reunião essa semana falando sobre a divulgação da escola, estratégias, e você falou como nós podemos usar as ferramentas que o mundo usa para, egoisticamente, né, fazer as pessoas consumirem aquilo que elas querem sem precisarem, mas que nós poderíamos usar, por exemplo, para a divulgação da escola. Então, eu queria, então, a sua experiência, a sua contribuição, rapidamente, resumidamente aí. Você estava falando, eu só perdi os últimos 2 minutos, tá? Porque bem na hora de eu chamar, alguém me chama. A gente sabe que a gente está em batalha, mas enfim. Mas eu ouvi toda a sua explanação, só perdi os últimos 2 minutinhos. Mas enfim, eu fui tendo insights aqui, além do que a gente tinha conversado, né? Eu me lembrei que na época da faculdade de comunicação social, a gente estudou muito a questão da cultura das massas. O que é cultura das massas? Várias teorias que entraram, tipo marxismo cultural, enfim. Nós estudamos e como que isso influencia na mente das pessoas. Porque a gente teve que entender na faculdade, a gente já entendeu na faculdade o nosso papel como comunicadores. E qual é o nosso papel? A gente sabe que o que a gente semeia, vamos lá, falando da linguagem que você usou aí, o que a gente semeia é uma semente que vai frutificar. Ou seja, a gente aprendeu a ser manipulador. Nós aprendemos a ser manipuladores de notícias. Já na faculdade, a gente aprende a pegar uma notícia e levá-la para o que a gente quer. O que a gente quer é o que a empresa quer. Quando eu fiz faculdade, eu tinha a impressão de que eu ia mudar o mundo, né? Nossa, que lindo, vou mudar o mundo com o meu trabalho de comunicadora.
Só que quando eu me formei e comecei a trabalhar, eu vi que não é assim. Eu não tinha poder de mudar o mundo do jeito que eu gostaria de mudar. Por quê? Porque o meu texto sempre foi manipulado. Sempre, gente. Isso é uma... Eu acho que vocês já têm essa noção, né? Pelo nível cultural de vocês. Mas é que eu estou afirmando. Nós temos intenções claras em cada notícia. Nós, que eu falo, empresa de comunicação. Repórter é uma formiga. Ele só faz o que o chefe quer. Quantas vezes eu entrei na sala do meu chefe e falei assim, eu não vou narrar isso aqui. Eu pegava o texto e falava, olha, eu não vou usar essa palavra. Essa palavra é muito forte, tem muito peso, eu vou destruir a vida dessa pessoa. Não, mas a gente quer forçá-la a fazer algo em favor da empresa. Falei, mas vai acabar com a imagem dela. Não, mas ela vai fazer o que a gente quer. Isso é nível lá em cima, não posso falar empresa, não posso falar o político, tá? Mas é alto escalão, tá bom? E a gente fazia coisas para obter um resultado. E no dia seguinte foi dado um cargo para uma pessoa, por causa da minha matéria, foi dado um cargo para uma pessoa, porque a gente bateu nessa pessoa e essa pessoa fez o que a empresa queria. Então, assim, gente, é muito sério essa questão de como é manipulada a informação. Eu aconselho, né, a gente não pode deixar de assistir televisão, né? Para saber o que está acontecendo, tá? Não para ser consumista, para saber, ter noção do que está acontecendo. Eu aconselho sempre as pessoas a assistir 3 fontes de informação, sabe? Ver a mesma notícia em 3 emissoras diferentes para pegar a essência da notícia, porque cada emissora ela coloca a notícia de uma forma determinada, sabe? De acordo com os valores da empresa, do que ela quer. Ah, não, nossa empresa ela quer bater no governo. Então, ela vai para um caminho. Não, nossa empresa quer massagear o ego do governo para pegar dinheiro. Então, é outro norte. Então, assim, é uma coisa muito séria. E nós, como cristãos, a gente não pode sair consumindo e acreditando. A gente tem que, sabe, na multidão de conselhos, né, que a gente tem que se basear. Então, olhe, observe e tire a essência. Isso eu não tinha conversado com o Sérgio, tá, Sérgio? Desculpa ter mudado, mas, assim, eu achei mais adequado de acordo com o que eu ouvi até agora. Eu acho que é uma contribuição importante, as pessoas têm noção de como as notícias são produzidas. Então, as notícias, os repórteres, repito, a gente faz o texto, vai para um trâmite, e no trâmite esse texto é alterado de acordo com a visão da empresa. Então, e nem sempre a visão é de Deus. Esse é o grande problema. Agora, voltando ao assunto que eu tinha combinado rapidinho com o Sérgio, o seguinte, em relação à nossa mente. A nossa mente ela tem um modo de operar. Ela tem a mente consciente, subconsciente e inconsciente. E o que as empresas de comunicação, as empresas publicitárias ou as pessoas mal intencionadas do mundo fazem? Sabendo, porque hoje é público, né? Qualquer um tem acesso ao poder da mente, como é que a mente funciona, como é que você usa palavras estratégicas, que eu como publicitária, né? Eu sou jornalista e publicitária, eu tenho as 2 formações, né? Eu tenho formada em comunicação social, então eu tenho as 2 bases. Então, o que a gente aprende? Que as palavras, na neuropersuasão, elas têm um poder subconsciente. Então, eu sei que determinadas palavras que eu uso numa campanha publicitária vai ter determinado efeito. Elas têm um poder de gerar na pessoa uma ação, certo? Algumas palavras fazem a pessoa comprar, consumir, comprar ideia. Então, assim, é uma coisa muito ampla, não tem como eu explicar aqui rapidamente, que é uma aula muito ampla. Mas, assim, entendam, existem gatilhos mentais, esse é o termo, gatilhos mentais que levam a decisões, que levam as pessoas a determinadas ações, porque agem em nível subconsciente, porque nós somos o resultado dos 95% que a gente não sabe. Isso é um dado da neurociência, é pesquisado isso. Então, nós trabalhamos no piloto automático. Nossas decisões são baseadas no piloto automático. Significa que a gente só tem consciência de 5% do que a gente faz. 95% do que a gente faz é subconsciente. E as empresas sabem disso. E os governos sabem disso. Então, o que eles fazem? Eles manipulam, agem no nosso inconsciente e fazem com que o povo tome determinadas atitudes. A internet veio para destruir em alguns pontos, né, quando ela é mal utilizada, mas veio também para contribuir, porque eu acho que é um canal de comunicação libertador. Por quê?
Antes, a gente não tinha acesso à mídia, né? A mídia mandava na gente, né? O tempo todo. Agora, nós temos um poder na mão, que é o celular, e a gente pode ir contra essa cultura, disseminando as ideias do reino. Então, a gente está com um poder muito forte em mãos. Claro, é usada para o mal? Mas nosso papel é pegar essa ferramenta, que é o celular, e usar para o bem, porque ela tem sido muito usada para o mal o tempo todo. Então, assim, existem esses mecanismos, existem esses gatilhos para o mal, e agora o nosso papel é, primeiro, saber que isso existe. 2, autoconhecimento. Por quê? Quando a gente se autoconhece através do Espírito Santo, a gente não cai mais em certas armadilhas. Por quê? Nós somos inspirados por Deus. Então, assim, se a gente estivermos ligados com Deus, a gente não vai cair mais em certas armadilhas, porque a gente está no meio do olho do furacão o tempo todo. A gente liga a televisão, liga a internet, tem informação o tempo todo. E como é que você vai saber qual é a informação correta e qual é a informação que, né, manipulada? Só mesmo com muito autoconhecimento, saber, olha, por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva, né? Se eu sou uma pessoa impulsiva e chega essa informação, opa, não vou tomar uma decisão porque essa propaganda está me instigando, por exemplo, a comprar uma determinada coisa, que é o que mais acontece. Quantas vezes a gente compra uma coisa que a gente não quer comprar e você fala, caramba, por que eu comprei isso? Manipulação. Porque a comunicação tem esse poder. Ela manipula, porque ela age no nível inconsciente. Quando você vê, você já passou o cartão. Entende? Isso acontece o tempo todo com todo ser humano. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações e ter esse filtro com o espírito para saber, olha, eu devo fazer isso? Eu devo agir assim? Eu devo falar isso? Por quê? Porque nós somos estimulados a ter determinados comportamentos o tempo todo. Então, a gente tem que, freio. Não tomar atitude sem pensar muito, sem discernir muito, porque senão a gente vai continuar nesse ciclo de piloto automático, porque nós estamos, todos nós, tá? Programados para agir no piloto automático. E a proposta da Escola de Negócios é ir na contramão. Sair do piloto automático e reprogramar a mente, porque nós estamos programados. Nós somos realmente robôs. A gente fala que nós somos, a gente que trabalha com marketing, a gente fala, não, o povo é alienado. 98% da população é alienada. A pergunta é, eu estou nos 2% ou nos 98%? Nos 98%. Isso é uma reflexão muito séria. Aonde eu estou? Nos 98% manipulados, alienados ou nos 2% que governam? Só 2% é uma estatística também. Só 2% governam as emoções, a riqueza da terra. 98% é a massa manipulada. E a gente quer aumentar isso, né? Nosso papel como cristão. Amém, irmã. Estar nos 2 e tirar a gente dessa massa de 98%, que é um número muito expressivo. Amém, Maria. Obrigado. Não, tranquilo. Eu vou dar abertura pro José Carlos, que levantou a mão aqui, e depois fazer um comentário aqui que o Marcelo fez no chat, que é muito pertinente. Zé, pode falar. Bom dia a todos. Só fazer alguns acréscimos aí, tudo muito bom, mas assim, a gente ouve falar bastante, né, da igreja, então que bom, né? O Fazendo o Negócio à Maneira de Deus, ele é mais um braço da igreja para a gente estender o reino de Deus na Terra. Vamos colocar em ordem aqui uma teologia que diz assim, que Jesus Cristo, ele fundou a sua igreja, Jesus edifica a igreja. Então, o Sérgio começou dizendo, orem pelo nosso trabalho, pelo curso, estamos orando sim, a gente trouxe esse curso para o Brasil e ele tem sido uma bênção, mas Sérgio, vai dar tudo certo porque contra a igreja de Cristo as obras do inferno não prevalecerão. O Fazendo Negócios, ele tem uma estratégia de pesca. O Sérgio falou, quero fazer um reinforcer aqui. Ele tem uma estratégia de pesca, né? Até o próprio Sérgio falou isso numa das aulas. Podia chamar outro nome, né? Eu chamo aqui, quando eu vi esse livro, ele, como eu gosto de evangelizar, ele me deu uma isca para fazer um evangelismo econômico. Porque normalmente as pessoas que vêm para a igreja, elas não têm essa informação para impactar no mercado de trabalho. A igreja é perfeita. Eu gostaria sempre de reforçar isso na cabeça de vocês.
É a mesma quando as pessoas chegarem para vocês e falarem, olha, o casamento não é bom. Talvez aqui no meio de nós, aí no grupo, não devam existir casamentos perfeitos. Nem talvez alguns bons casamentos. Mas a culpa é do casamento? A Bíblia diz que o casamento é perfeito. Então, de quem é a culpa? A culpa é dos dois que estão dentro do casamento. A Bíblia diz que a noiva de Jesus, a igreja, é perfeita. James me ensinou um dia, a igreja tem tudo que a gente precisa. Então, a igreja é perfeita? É perfeita. Quem que não é perfeito? Pastores. Quando a igreja não vai bem, a culpa é de pastores, que são loucos, diz a palavra, alguns, e dos membros. A culpa é dos dois. Então, nós precisamos ter isso em mente para entender que a Verbo é uma igreja que tem uma visão de discipulado, né? E tem uma visão de evangelismo. Nós precisamos evangelizar no mercado de trabalho. E o último acréscimo é salvação, né? A gente ouve o Serjão e muitas outras pessoas, o mundo inteiro está falando sobre o evangelho de salvação e do reino. Mas antes de a gente entender o evangelho do reino, a gente precisa entender o que é o evangelho da salvação. A palavra salvação, ela é mal explicada, e sim, por algumas pessoas que ensinam. Então, precisamos corrigir, para depois a gente entender o evangelho do reino. Salvação, ela é acentuada no céu, mas não é ir para o céu. A palavra sozo quer dizer viver por princípios. Então, a palavra salvação significa viver por princípio. A palavra sozo significa redenção, salvar das coisas que o diabo faz, matar, roubar e destruir. Então, a palavra salvação, sim, a igreja vende, entre aspas, ela tem que explicar a salvação completa. Na ceia, por que a igreja dormia? Porque ela não tinha a dimensão da verdadeira salvação. Não entendia a largura, a profundidade da verdadeira salvação. Ok? Então, agora eu pergunto, eu fiz vários cursos de casamento. Você pode ir lá fazendo o casamento à maneira de Deus. Lá tem um lindo que a gente faz aqui, curso de casamento. Eu fiz 3 vezes com vários casais e a pergunta é, por que depois o marido separou? Por que a mulher separou? Eles foram no psicólogo. O psicólogo ensinou de novo. E por que eles separaram? Então a questão é, as igrejas estão ensinando errado? O fazendo negócio está ensinando errado? Não, é o nosso coração. Parte da nossa vontade em querer aprender e aplicar. Eu sempre ouvi na igreja, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o fazendo negócio, ele nos ensina a justiça social, econômica, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é só ir para o céu, é um evangelho todo para o homem inteiro. Agora, se a gente não sai, como o Sérgio está dizendo aí, se a gente não vai para fora e leva o produto de dentro para fora, a gente corre o risco também com fazendo negócios. Existe, né? Eu faço hoje faculdade de teologia, eu não sabia que existia bibliolatria. As pessoas pegaram idolatria pela Bíblia. Quantos padres conhecem a Bíblia mais do que nós, pastores? Mas também não conseguem levar para fora. Então, a gente não pode ter idolatria por nada. A gente tem que entender que nós temos que praticar a palavra de Deus, renovar nossa mente e estender o reino. Queria só fazer esses acréscimos, deixar um abraço a todos vocês. Grande final de semana. Obrigado, Beijo. Zé. Sérgio, eu queria só contribuir aqui aliás, né, ler aqui o comentário do Marcelo, que faz muito sentido, né? Ele disse assim, experimentamos isso com as nossas crianças, parando de assistir TV aberta. Em 1 ano, elas se tornaram radicalmente e naturalmente menos consumistas. A gente sabe que o Marcelo e a Elô têm vários testemunhos aí, quase que semanais, né, em relação à família, né, e isso é muito bom, porque estão mostrando a diferença que isso faz, né. A gente aprende muita teoria aqui, mas é lindo ver isso acontecendo na família deles. Obrigado, Zé, pela contribuição. Então, e obrigado, Marcelo, também pelo comentário. Eu volto a palavra para o Sérgio. Não sei se a Maria vai comentar ainda alguma coisa. Pessoal, eu gostaria só de fazer um comentário. O seguinte, eu já falei na aula passada, mas eu encorajo todos a assistir um documentário que está no Netflix, que se chama O Dilema das Redes. Ele corrobora com muito que nós estamos vendo aqui, inclusive ele tem depoimentos de executivos que fundaram toda a mídia de Facebook, de LinkedIn, de Instagram. É um material muito interessante. Tá bom? Queria deixar essa dica aí para todos. Muito bom, assisti ontem, ia mencionar. Tem que assistir. É excelente, né?
Maravilhoso. Tá bom? Vale a pena. Abraço. Eu estou preocupado que nós já somos 10h04. Eu quero pedir perdão que nós não vamos fazer o intervalo. Eu peço que alguém que tiver vontade ao banheiro, dá uma corridinha lá rápida e tal, né? Mas, devido ao andar do nosso horário, né? Eu gosto muito de respeitar o horário, porque eu sei que as pessoas, principalmente no final de semana, já fazem esforço, compromisso. Então, nós vamos seguir aqui um pouquinho rápido, porque eu acho muito importante todas essas observações feitas. Eu agradeço ao Zé, agradeço a Maria Ferreira, agradeço a Heloísa, todos que contribuíram, né, Renan e Cris Cantos. Bom, então, seguindo, o ser humano é um prisioneiro do sistema de informação do mundo que manipula a verdade para que pensemos como querem que pensemos, né? Isso foi que a Maria Ferreira deu em detalhes e ela viveu essa realidade como jornalista, né? Estimula desejos, estuda os nossos hábitos e preferências e oferece produtos e serviços sem nos deixar avaliar se o investimento de X horas de trabalho compensa aquele investimento, que é a segunda parte da Maria Ferreira falou, né? Então, esse é o resumo, parece que nós combinamos, né, em cima do depoimento da Maria Ferreira. Então, precisamos recuperar a consciência do propósito. Primeiro, do porquê fomos criados, da nossa carreira profissional, do nosso, perdão aí o português, do nosso negócio, empresa, do nosso ministério, da igreja local. Cada igreja, nós todos fazemos parte de uma igreja universal, mas tem igrejas locais, né, por exemplo, que tem uma função. A nossa igreja do Recreio, as lideranças se reuniu e descobrimos que nosso chamado era para preparar materiais didáticos, preparar escolas de discipulado e que pudéssemos ajudar outras igrejas, né? Estamos fazendo o que Deus nos criou para fazer, ou estamos fazendo o que o mundo nos influenciou para fazer? Quais são nossos motivos? Esse é o dever de casa que eu deixo para cada um. Ocidentalização e modernização são baseados em uma combinação da cultura greco-romana, do cristianismo e do moderno jogo de esquerda e direita, que nós cristãos devemos não deixar-nos nos sermos taxados de direita ou de esquerda, porque nós somos de Cristo, né? O modo grego de pensar é o modo da razão. Eu só aceito as coisas se fizer lógica, se for lógico. Se não for lógico, eu não aceito. E aí muitas pessoas intelectuais param nesse ponto, porque muitas coisas que elas leem na Bíblia não faz sentido, né? Deus mandar exterminar toda uma população, etc, etc. E agora, quando o Espírito Santo dá a revelação, então o modo hebreu é da revelação. Aí você entende os motivos de Deus, né? Mas os motivos de Deus se discernem pelo Espírito Santo. Conhecimento. O mundo grego valoriza o conhecimento, valoriza a cultura, né, pessoal, e o modo hebreu valoriza o caráter, ou seja, aquilo que a pessoa é em termos de princípios e valores éticos, né? Dualismo é o modelo grego, né, de que a matéria é má e o espírito é bom. Isso o cristianismo importou do modo grego, né, de pensar, e o modo de hebreu é o modo holístico, ou seja, que matéria e espírito elas devem funcionar alinhadas, né? Deus criou a terra, os céus, o homem como carne, mas também nós temos um pensamento e temos um espírito. E os dois devem estar em comunhão o tempo todo, alinhados com Deus o tempo todo. Tanto o nosso corpo físico, quanto os nossos pensamentos, quanto o nosso espírito. O modo grego é de se associar. Não, nós somos sócios, nos associamos e mantemos a sociedade enquanto estiver dando lucro, enquanto interessar. O modo hebreu é do pacto, né? Nós temos um pacto e trabalhamos dentro dos princípios e valores de Deus nesse pacto. O modo do grego de pensar é de ensino e palestra, né? Por exemplo, todo o nosso modo de educação é muito baseado no modo grego. Desde o início secundário,
ensino médio, perdão, fundamental, ensino médio, universidade, doutorado, muita teoria e com muita dissertação e muito pouca prática, né? Por isso que nós saímos da universidade e praticamente não sabemos executar nada. Aí a gente começa a trabalhar como estagiário, fazer alguns cursos extras e tal, e aí que, na realidade, a gente começa a saber fazer algo, né? O modo hebraico é do treinamento discipulado, né? Observa o que eu estou fazendo, agora você faz, e eu observo o que você está fazendo. O modo grego é humanístico, são o que as pessoas pensam tem valor, e o modo hebreu é o que Deus pensa. Não importa o que eu penso, não importa o que o Steve pensa, importa o que Deus pensa, né? O modo grego de pensar é educação. A educação vai resolver todos os problemas. O modo hebreu de pensar é a prática, exemplo. Você tem que ser o exemplo, você tem que ensinar pelo seu exemplo, né? Comece mudando você e depois observe que as pessoas vão mudar pelo seu exemplo. O modo grego é a cultura juvenil, valorizar o jovem, valorizar a força, valorizar o belo, né? Isso é o modo grego de pensar. O modo hebraico é honrar a idade, honrar a experiência, honrar a história daquela pessoa, né? Então, nós temos depois a influência do imperialismo cultural romano, é o pragmatismo, se você for visitar a Europa, você vai ter influência de várias culturas e você vai ver a influência na cultura, né? O romano é uma arquitetura mais pragmática, objetiva, funcional, enquanto que os outros são mais valorizando outros tipos de detalhes, né? Leis com base cristã e católica. Nós temos muita influência do catolicismo, né? Há um mixismo ali, e socialismo versus mercado livre. Socialismo baseado ou seja, resolver o problema da desigualdade redistribuindo renda, e o mercado livre é baseado na lei do plantar e colher, né? Então, o grande desafio, o modo de ensino do Ocidente é baseado no modelo grego com muita oratória e pouca demonstração. Por isso que nós temos tentando diminuir essa lacuna aqui no nosso curso, trazendo essa experiência do debate, né? Agora. Então, ensino é intelectual, treino é demonstração. Engano mundano. Somos informados falsamente que o capitalismo é o resultado da agronomia desenvolvida, descoberta científica e a visão liberal de um mundo cada vez mais próspero. A verdade é que todos os negócios e práticas de boa administração são baseados na palavra de Deus, quer o mundo dê crédito ou não para isso. Cristianismo histórico reformado é a base do chamado mercado livre e o motor da prosperidade. João 8,32, Gálatas 6,7. Satanás demanda o crédito por qualquer progresso que o mundo aparenta ter tido sob o domínio do sistema mundial. Ele exige isso de todas as esferas da cultura, econômica, empresarial. Mas a verdade bíblica é que quem sustenta a vida econômica moderna que funciona primeiro, modelo de corporação. Apareceu no modelo de divisão de trabalho nos monastérios, né? Ou seja, no catolicismo. Isso não foi a cultura do mundo. Capitalismo é baseado na teoria de investimento, e a teoria de investimento é baseada no conceito bíblico de semear e colher, contra o sistema de superstição ou fatalismo muito encontrado na cultura, em outras religiões, como o próprio catolicismo, né? O consumo diferido vem do conceito bíblico da semente de milho. É você desenvolver a sua organização e administrar os seus recursos, sempre separando uma parte para a próxima produção, para o próximo ano, né? Isso é diferir, é separar uma parte
para um capital de giro. Não é usar 100% do capital e depois contrair recursos para poder produzir o próximo lote. Quando começamos a ver o reino de Deus, começamos a mudar nossa realidade física e não apenas a nossa realidade espiritual interna. Ideias produzem consequências. E aí tem um exemplo, né, no livro, e aqui também de novo, a gente lembra das duas cidades, de Juarez e El Paso. Juarez nos Estados Unidos e El Paso no México. Uma com uma cultura mais cristã, evangélica, e outra com uma cultura, El Paso, cultura mais católica e com misticismo, né? Misticismo é a sorte, como Deus está no controle de todas as coisas, então tudo vai dar certo, né? Ou se as coisas não dão errado é porque Deus está me castigando. É essa confusão que existe no misticismo. Enfim, como nós pensamos, nós agimos e temos resultados totalmente diferentes. Juarez é uma das cidades mais desenvolvidas e com menor criminalidade do mundo. El Paso, que vive essa outra realidade, é uma das cidades com maior índice de criminalidade do mundo. E elas são divididas por um rio e uma ponte, né? Então, nosso foco é alinhar o nosso pensamento com o de Deus para nos tornar verdadeiros estadistas cristãos, se movendo do lado A da vida para o lado B da vida. Este processo exige muito esforço e a verdadeira guerra que temos que travar conforme o quadro a seguir. O que é o lado A da vida, né? Meu mundo e eu, né? Deus está me mudando e eu trato com minhas motivações, meus pensamentos, minhas ações. Nós, como cristãos, vivendo a vida toda, vivendo os conflitos e tratando dos nossos conflitos, né? Seja internos, relacionais. E o lado B da vida é quando nós administramos os nossos conflitos, aplicando a palavra de Deus, princípio de Deus, aprendemos a esperar na cruz os frutos aparecerem e nosso foco não é se isso faz sentido para mim ou não. É o reino de Deus. Nós começamos a mudar o mundo e eu lido com poderes demoníacos, ideologias e religião e o desafio do sucesso. O que é sucesso, né? Então, como eu falei, sucesso, para mim, na minha visão, de uma igreja não é ter 5.000 membros só, é ter 5.000 membros com mentes transformadas e sendo agentes de influência na sociedade, né? Agora, se eu tiver 10 membros sendo agentes de influência, para mim tem mais valor do que ter 1.000 pessoas que simplesmente não fazem nada e vivem uma vida com completo desconhecimento primeiro, sem relacionamento com o Espírito Santo, sem relacionamento com Jesus, que é a palavra. Isso, para nós, é o que nós estamos combatendo e temos a expectativa de despertar líderes para essa realidade. Então, eu agora agradeço, né? Peço desculpas aí de termos avançado aí 16 minutos, 18 minutos, mas era um tema muito importante. Eu agradeço a todos que puderam contribuir, né? E agora, Renan, eu te convido a fazer a distribuição aí de grupos. Perfeito, Sérgio. Combinei com os coordenadores aqui. Caio, obrigado por estar representando a Marcinha hoje. Deus te abençoe. Hoje vou colocar 20 minutos só para o debate, tá, gente? Para a gente respeitar o horário das 11 horas e não afetar aí a agenda aí das famílias, tá bom? Vou transferir aqui. Minha equipe, eu estou entrando em 2 minutos, tá? 2 minutinhos que eu já vou atrás, vou transferir aqui agora as turmas. Qualquer dúvida é só chamar no chat. Sérgio, me escuta? Oi? Transferi o pessoal aqui. A minha turma é o que tem menos pessoas. O pessoal ficou na aula e saiu.
Parece que só tá a Amanda só. Você quer entrar comigo lá? O... O... Você não quer, Oi? de repente, transferir a Amanda para outro grupo e você vai junto? Pode ser. Pode ser. Ah, mas aí tem um problema. Não, faz isso não. Eu fico lá com você. Tá. Steve, quer para a turma do Caleb? Pode ser. Caleb. Ok.
Fomos os primeiros? Todos de volta. Muito pouco tempo, Renan. Tem 20 minutos ainda. Passa muito rápido. Passa rápido. Hoje nós tivemos que diminuir um pouquinho o tempo do exercício, aí ficou um pouco corrido, mas acho que deu para realizar o O objetivo. assunto é muito rico, né? Abre várias possibilidades de comentários, né? O assunto é a aula inteira, né? Então é muita coisa. Vamos passar para o Caleb, então, para ele começar? Pode ser, pode ser. Etevaldo, você gostaria de falar o que a gente falou? Mais alguém? Porque a gente não deu nem tempo de escolher quem aqui ia falar. O Curtis, ou então o Clécio, que não chegou a comentar. Bom, eu posso falar, Etevaldo aqui falando. A gente ficou na primeira pergunta, se era uma acusação injusta sugerir que o nosso sistema de escolas públicas e universidades fazem uma lavagem cerebral nos alunos, e se em caso é afirmativo, o que poderíamos fazer para mudar isso? Foi uma discussão interessante, foi um debate bem gostoso, posso dizer assim. Mas o ponto central que a gente chegou a gente concorda realmente que existe um condicionamento sendo feito, porém, não podemos simplesmente ficar à sombra desse condicionamento sendo feito pelas universidades ou escolas, quando muitas vezes, dentro das próprias instituições religiosas ou até igrejas evangélicas, não são realizadas também o passar conhecimento da forma bíblica, né? Quando se faz apenas uma lavagem cerebral à moda evangélica, vamos assim dizer. Quando a gente não ensina as pessoas a pensarem, quando não ensina as pessoas a seguirem, a não buscar na fonte, a não realmente estarem na videira, mas simplesmente aceitando de bom grado tudo aquilo que é dito e não pode, muitas vezes, ir contra o que foi dito, enfim. Então, tem que ter cuidado também com isso, mas a gente concordou nesse ponto que existe esse condicionamento e que o que nós poderíamos fazer para mudar isso é realmente trazer a aplicação prática, não só apenas da Bíblia, daquilo que a palavra já nos ensina, mas realmente ensinar as pessoas a pensar. Se a gente vai ensiná-las sobre o cristianismo, sobre quem Jesus foi, a gente não vai apenas dizer quem ele foi, mas incitar as pessoas a buscarem esse Jesus pessoalmente, a terem realmente esse conhecimento vindo direto da fonte, a não se satisfazerem apenas recebendo de alguém porque alguém disse, mas realmente ter esse pensamento crítico de buscar e de entender e não deixar sua mente ser condicionada por outra ideologia ou por outras coisas que vão além do que a Bíblia quer que a pessoa viva. Perfeito, Etevaldo. Pode passar para outra pessoa, outro grupo. Passar para o Caio, Renan, por favor. Cris, do nosso lado, a gente fez o debate, tivemos aí pouco tempo para ir na segunda questão, mas conseguimos cobrir todo, acredito. Do nosso lado, quem vai ser o porta-voz vai ser o Alexandre Viana. Viana, por favor. Você está no mute. Me ouvindo agora? Sim, ok. Vai lá. Da primeira pergunta ainda, certo? Correto. Ok. Bom, o contexto da própria pergunta, eu acho que um pouco esquerdista, acusação injusta, acho isso daí meio complicado. E lavagem cerebral também. Eu acho que a partir do momento que a pessoa tem um pouco de
noção do que é certo e errado, independente se é cristão ou não, esse tipo de assunto eu não acho muito, assim, de subjugar é meio complicado. É mais se vitimar do que outra coisa. E basicamente o que a gente concordou é que a questão lavagem cerebral não é muito boa esse tipo de situação. Eu particularmente acho que cada um tem o seu livre-arbítrio e independente de ser ou não ter ou não uma formação cristã, evangélica ou católica ou outra, há como discernir isso daí. E muitas vezes o que a mídia faz é levar as pessoas a seguir o modismo. Um exemplo é essa questão de bipolar, sexual, o que for. É uma coisa que acho que o inimigo usou numa massa para mudar o conceito certo, entendeu? E o que nós podemos fazer para mudar isso? É implantar a visão do reino, seja na questão da educação, que é muito atingida por esse público ou visão esquerdista mesmo. E o que a gente vê no Brasil hoje, que as escolas que têm metodologia cristã ou as que são cristãs, que estão levando e conseguindo fazer com que o reino de Deus seja vivo nessas populações ou tentando defender que eles tenham as suas liberdades de pensamento, de direito cristão preservado. Agora, vamos para a segunda ou não? Acabou isso aqui? Sim, pode ir para a segunda. A segunda, por favor, Alexandre. Ok. Com relação à segunda, quais são algumas diferenças entre pessoas e culturas? Bom, eu não tive muito... Eu trabalhei com o Caio 16 anos, uma empresa global, a gente tinha muito contato com pessoas do mundo todo, com diversas culturas, e eu particularmente não tive nenhum problema em falar de Cristo, até porque a gente tinha um grupo lá de cristãos que era global, né? E muitas vezes perguntas que ocorriam diferente de alguém, de uma pergunta de alguém cristão católico, eles tinham vontade de entender. Então, eu particularmente não tenho nenhum problema com isso. Agora, olhando num contexto geral, a gente sabe que existem aí 2 ou 3 vertentes, que uma sim é a parte cristã, e essas são basicamente as diferenças do ocidental ao oriental. Acredito que tenha conseguido passar alguma coisa para vocês da nossa opinião sobre essa segunda questão. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Caio. Eu vou ler aqui a pergunta, tá, do grupo 2. Nós ficamos com o grupo 2 e hoje eu e Renan trabalhamos juntos porque o Renan estava com um quórum baixo. Então, nós estamos juntos nessa resposta do grupo 2, tá? Eu vou ler a pergunta, a nossa representante vai ser a Maria Ferri. Primeira pergunta, você se intitula pertencente a alguma ideologia, grupo, direita, esquerda, conservador, progressista, feminista, machista ou algum outro? Há algum problema em se auto-intitular pertencente a esses grupos? Segunda pergunta, em Mateus 7.1 temos o seguinte versículo, não julgueis para que não sejais julgados. Percebemos então que muitos cristãos estão utilizando esse versículo para aderir ao politicamente correto e se isentar de pensar criticamente sobre situações importantes do cotidiano. O que vocês acham disso? Por favor, Maria. Vamos lá, em relação à questão número 1, não, somos do reino, seguimos as leis e princípios de Deus. Então, como cristãos, temos que fugir da cultura dos pensadores do mundo, a chamada cultura do faraó, que nós aprendemos na aula de hoje. No debate, né, no grupo, a gente também chegou à conclusão de que temos que tomar cuidado com bandejas que chegam até nós, né? Porque o diabo muitas vezes não entrega algo feio, entrega algo bonito, bem acabado, disfarçado. E aí quando a gente, né, depois que a gente cai, é que a gente tem a consciência de que a gente caiu numa falácia, numa mentira, enfim, né? Caímos numa armadilha de Satanás, né?
tomar cuidado também com os ismos, por exemplo, o feminismo, esses ismos que têm culturas não cristãs enraizadas, né, que parecem defender um ponto de vista, né, bom, só que, na verdade, está escravizando as pessoas com uma cultura não cristã. Em relação a 2, né, não julgueis, o grupo chegou à conclusão de que o cristão tem, sim, que posicionar, que quando a gente não se posiciona, outra pessoa pode se posicionar no nosso lugar. Cristão e não cristão, né? Não cristão a gente sabe, mas tem cristãos também que têm se posicionado de forma equivocada, né? Agindo de forma agressiva ou de forma preconceituosa, e foi uma colocação muito inteligente que eu ouvi hoje pela primeira vez, eu achei muito legal, né? Que acho que foi o Renan que falou, que a gente, como cristão, tem que construir pontes e não muros, né? Entre as pessoas, agindo sempre com sabedoria para influenciar as pessoas de forma correta, né? Sem influência de forma correta e com discernimento, né? Para ter uma desprogramação da mente das pessoas, né? Para gerar essa transformação da mente das pessoas, né? Com sabedoria, né? Para a gente não agir por ser cristão, a gente tem que falar, mas não pode ser apressado ao falar. Tem que pedir sempre discernimento do Espírito para saber como falar, como se posicionar, para ser essa ponte que o Renan observou. É isso. Perfeito, Maria. Muito obrigada, grupo. Obrigada, Renan, pelo apoio aí no nosso grupo hoje. Acredito que, então, tenhamos finalizado. Passo a palavra para o Coutinho. Obrigada. Irmãos, muito obrigado. Peço... Estou com um problema aqui no meu... Se eu sair aqui. O meu alto-falante do computador está ruim, então eu precisei ligar meu celular para poder ouvir melhor vocês. Meus irmãos, muito obrigado. Peço perdão pelo avançar da hora, mas eu acho que o tema foi importante. Todas as considerações muito importantes. Eu abençoo a semana de vocês. Declaro que o Espírito Santo esteja guiando vocês no assunto da próxima aula. Estimulo a todos a ouvirem, estudarem, porque a cosmovisão é a chave para nós realmente começarmos a vivermos a cultura do reino de Deus, né? Entendermos por que pensamos de uma forma e o que Deus espera que pensemos. Então, eu abençoo a semana de vocês, abençoo tudo que o Senhor tem para fazer, se realize nessa semana, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, um bom final de semana. Amém, pessoal. Boa semana. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Semana para todos. Fim de semana. Muito bom, parabéns.